Abra sua Bíblia no Salmo capítulo 73, versículo 28. Leremos apenas o versículo 28. Ouça com atenção o que diz a palavra. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Mais uma vez, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio. Oh, glórias! Para proclamar todos os seus feitos. Meu amado, eu quero clamar que tu venhas nos dar instrução, nos ensinar, nos dar revelação desta palavra, para que nós possamos assimilar a tua vontade, Senhor, e melhor estarmos diante do teu altar, firmados na rocha. Oh Espírito, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, o Salmo 73 não é de Davi, também não é dos filhos de Coré, mas é um salmo escrito por Asaf. Nós sabemos que os salmos têm diversos autores, entre eles Salomão, Coré, os filhos de Coré, Davi, Asaf, vai por aí. São diversos autores. E nesse salmo vemos uma afirmativa magnífica de Asaf. Mas quem era Asaf? Asaf era uma pessoa, um homem, ponto final. Mas o que é que esse camarada fazia? A palavra diz, amados, que ele foi levantado por Davi para ministrar diante da arca do Senhor, no templo, com músicas, com salmos e com instrumentos. Oh, glórias! Esta era a função de Asaf no templo. E ele faz uma afirmativa que chama-nos a atenção para uma grande realidade. E a realidade é, nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus. E se necessário, afaste-se de quem te afasta dele. Amém? Mais uma vez, nunca se afaste de Deus. Se necessário, afaste-se de quem te afasta de Deus. Isso é para que nós possamos refletir sobre a importância de Deus na nossa vida. Sabemos, amados, que estamos num mundo onde ouvimos muitas vozes. Meu Deus, como há uma poluição sonora no aspecto espiritual nesse mundo. Ouvimos tantas vozes. As vozes que chamam a nossa atenção. As vozes que confrontam a nossa fé. As vozes que nos querem arrancar da presença de Deus. As vozes que nos faz, talvez, ficarmos plantados no nosso canto, sem o desejo, sem a vontade de buscar a presença do Eterno. São tantas vozes, amados. E essas vozes são personificadas em pessoas, no entretenimento, muitas vezes no trabalho, personificadas nas ideologias que muitas vezes tomam a nossa mente. Eu sei que quando nós falamos em ideologias nesses últimos tempos, logo você lembra de gênero, mas não. Ideologias em diversas áreas, principalmente no campo espiritual. Ideologias são ideias que você planta no teu ser, que você desenvolve, que você conclui que são corretas, em detrimento da palavra. E tudo isso, irmãos, são vozes nesses tempos loucos que nós estamos, que tenta nos arrancar da presença do Senhor, apagar o nosso foco em Deus, deixar-nos de olhar para o Eterno. Portanto, é preciso um cuidado muito grande, amados, porque somos chamados para vivermos a verdade de Cristo e permanecermos de forma inabalável na sua presença, observando a sua palavra, vivendo a sua palavra, testemunhando de Cristo, para que possa apontar o dedão para a gente e falar, lá vai um crente, aquele cara é crente, é crente. É assim, amados. Não é para nós nos sentirmos afligidos porque reconheçam em nós a presença de Cristo. Não, é para glorificarmos o Senhor porque estamos conseguindo passar a imagem de Cristo. Mas, Asaf diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Veja, ouça com atenção o que este homem falou. Ouça a voz do Espírito através de Asaf. E ele afirma, quanto a mim, bom é estar junto a Deus.
No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio, a minha segurança, a minha vida. No Senhor Jesus eu ponho o meu ser. E ainda, amados, para proclamar todos os seus feitos, para proclamar todos os seus feitos. Até que ponto nós estamos proclamando os feitos de Deus? Até que ponto? Às vezes o que suprime, o que apaga, abafa o nosso proclamar são as vozes loucas desse mundo no qual nós estamos. No entanto, quero chamá-los a atenção, nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus. Vale a pena, irmãos, vale a pena, se necessário, afastar-nos de tudo aquilo que possa nos afastar do Senhor. Nada pode nos afastar de Deus, nada pode. É necessário que haja uma permanência no Senhor, porque Ele é a nossa segurança, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é aquele que enche o nosso coração de prazer, de satisfação, o Senhor é aquele que dá sentido à nossa vida, nesses últimos tempos em que a vida não tem sentido. E essa é a grande realidade. Eu acho, amados, que a depressão realmente tem um fundo aí, talvez um mal, um fundo, sim, tenha. Uma disfunção, sei lá qual, que gera depressão. Mas eu acredito plenamente, piamente, que em muitas vidas a fonte da depressão é o afastamento de Deus. Quando o homem afasta-se do Senhor, ele não consegue preencher seu coração com nada. E se ele não consegue preencher o seu coração com nada, aí fica difícil. É necessário agarrar-se a Cristo Jesus e vivermos Cristo Jesus. Amém? E quando nós estamos juntos ao Todo-Poderoso, andamos com o Senhor, a Bíblia diz, amados, que será uma alegria a permanência em Deus. A permanência em Deus é uma alegria. Oh, glórias! Quando nós somos de Cristo e amamos o Senhor, permanecermos no Senhor não é um peso. Não é, de forma alguma. Não é uma obrigação, daquelas obrigações que você sente, eu tenho que fazer, mas não tem prazer. Quando nós, amados, permanecemos em Cristo, oh, glórias! Tudo relacionado ao Senhor é prazeroso. Louvar o Criador é prazeroso. Ler a palavra, fonte de conhecimento, o Espírito revela-se a nós, prazeroso. Estarmos reunidos para juntos cultuarmos o Criador, prazeroso. Satisfação, alegria. Tudo isso, amados, é fruto de uma permanência no Senhor. Salmo capítulo 16, versículo 11, Davi afirma, Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Mais uma vez, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Amados, nós precisamos de um estágio novo na nossa vida. Deixe-me fazer uma analogia com vocês. O carro tem marchas, tem um câmbio automático ou não, mas câmbio manual. Tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e vai por aí. Depende do tipo de carro. A primeira é lenta, muito lenta. A segundo estágio, mais rápida. A terceira, lá pela quarta, quinta, você já está com 200 km por hora. Então veja como são as coisas. Eu quero com essa analogia chamar a atenção que é assim, amados, é progressivo. Nós vamos nos achegando ao Senhor e Ele há de revelar-se cada vez mais a nós. Você chega ao Senhor e Ele revela-se a você. Você anda com Deus e mais parecido com Deus você fica. Você anda com o Senhor cheio do Espírito e você tem a presença do Espírito. Você vai andar a 200 km por hora. Mas tudo é uma sequência.
Mas tem pessoas, amados, que estão naquela primeirona, igual aquela pessoa que está aprendendo a dirigir, coloca uma primeirona e fica... Já viu como é o negócio? A primeira é um negócio complicado. Você acelera, ela vai. Você tira o pé, ela volta. E fica assim, o carro querendo pular. A vida toda, gente. A vida toda. Nunca sai da primeira marcha. Você não pode ficar nessa primeira marcha na sua vida. Você tem que crescer. Alcançar os estágios. Eis o porquê, irmãos, que muitos não sentem alegria naquilo que é de Deus. Não saíram da primeira marcha. Ou seja, conheceram o Senhor Jesus, sabe que precisa de Cristo, que o caminho sem Cristo, o final é o inferno, ponto final, e fica nisso aí a vida toda. Não terá prazer no Senhor nunca, porque prazer no Senhor são estágios. Cada vez mais próximo do Senhor, e mais veloz você anda. Davi, de uma forma poderosa, ele nos ensina, irmãos, que ele nos fará ver o caminho da vida. O Senhor nos fará ver o caminho da vida. E na tua presença, ele afirma, Davi afirma, na tua presença há plenitude de alegria. Alegria, irmãos, é algo subjetivo nesses últimos tempos. Você alegra-se com o teu time de futebol, você alegra-se porque, sei lá, qualquer coisa boa aconteceu na tua vida, alguma coisa. E isso gera alegria na tua vida. Mas, quando nós nos referimos a Deus, por incrível que pareça, essa alegria, ela não é tão natural. Não é tão natural. Não é, gente. Mas só que Davi diz, na tua presença há plenitude, totalidade, o derramar por completo de alegria. E essa alegria, irmãos, ela gera uma profunda satisfação interior. Eis o porquê que eu falei há pouco a respeito da depressão. Essa alegria no Senhor, ela gera uma profunda satisfação. É a satisfação da presença de Deus. Da presença do Senhor, igreja. Da presença do Senhor. É a satisfação da confiança na fidelidade de Deus. Na fidelidade de Deus. E ainda é a confiança na esperança. Na esperança. Nas suas promessas. Quantas promessas o Senhor tem para a tua vida? Quantas promessas? Se você não as conhece, é porque você não tem lido a Bíblia. Porque a Bíblia está cheia de promessas de Deus para a tua vida. Leia a Bíblia na primeira pessoa. Amém? Tome posse das promessas de Deus para a tua vida. Mas, se nós, amados, não nos deixarmos envolver, não buscarmos a presença de Deus, como é que teremos alegria? Como é que teremos prazer no Senhor? Tudo relacionado a Deus será cansativo, tudo relacionado a Deus será chato, tudo relacionado a Deus será enjoativo, tudo relacionado a Deus há de gerar repulsa na nossa vida. Mas vamos à igreja porque temos um peso na consciência. Eu sei que eu preciso estar na igreja, mas, oh, misericórdia, é mais ou menos assim, gente. Não pode ser dessa forma. Eu fico olhando aqui na igreja, me perdoe por a igreja ser pequena, mas eu tenho que fazer essa referência. Às vezes as pessoas chegam um minutinho para nós iniciarmos o culto. 1 minuto para iniciarmos o culto. Mas o que foi que ficou fazendo em casa? Por que não chegou 15 minutos antes para colocar o joelho no chão e clamar pela vida desses que estão aqui, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que o Espírito Santo traga pessoas? Entendeu? Eu não vou emitir julgamento de forma alguma. Mas, será que é dessa forma que vamos mostrar a nossa alegria em estar na presença do Senhor?
Quando você tem algo importante para fazer, geralmente vamos chegar bem antecipado. Bem antecipado. Mas com relação ao Senhor, nem sempre é dessa forma. Parece que a alegria, ela não existe de verdade. Amados, a permanência em Deus não é um peso. Coloca isso na tua cabeça. A permanência em Deus não é um peso. Não é uma obrigação dura, difícil de ser cumprida. Mas ela precisa ser untada com óleo, para que as engrenagens possam fluir sem barulho. É assim que deve ser, irmãos. Queridos, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo do Senhor, com certeza, a nossa alegria naquilo de Deus, naquilo que é do Senhor, não será temporária. Ou seja, eu estou feliz agora, vou para casa, a felicidade sumiu. Não, é uma alegria permanente, vitalícia. Vitalícia é algo que não tem fim. Vitalícia. Esta é a promessa de Deus para os seus. A alegria do Senhor não está, com certeza, ligada às circunstâncias que nós enfrentamos em nosso dia a dia. Mas com alegria, enfrentamos as más circunstâncias, as dificuldades ruins. E quando nós estamos no Senhor, permanecemos em Deus, o nosso coração será tomado de paz, a paz em Senhor, em Deus, a paz verdadeira. Ainda, amados, o nosso caminho será dirigido pelo Senhor, a direção vem de Deus, as nossas atitudes serão em conformidade com a vontade do Eterno. E a vida, ela passa a ser cheia de propósitos. Cheia de propósitos. E o nosso propósito maior é servir ao Senhor. Amém? Nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus. E se necessário, afaste-se de quem ou daquilo que te faz afastar do Senhor. Vale a pena. Ainda quero chamá-los a atenção para Mateus capítulo 26, versículo 41. Ouçamos o que disse Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 41. São palavras do amado Jesus, o amado de nossas almas. Oh, glórias! Jesus é o teu amado? Jesus é o teu amado? Jesus é o teu amado? Precisa ser, se você quiser passar com Ele uma glória lá no céu. Disse o nosso amado, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Amados, nós somos chamados nesse texto a estarmos atentos aos perigos que nos cercam. Aos perigos espirituais que tentam nos afastar da presença do Senhor. É preciso estarmos atentos, amados, porque a nossa vida, ela é afligida pela esquerda, direita, pela frente, pela retaguarda. O inimigo está sempre apontando seus dardos para as nossas almas. E isto de muitas formas, são as muitas vozes que nós ouvimos. As vozes dos amigos que enchem a tua cabeça com minhocas. A voz da mídia que disse que Jesus não é Jesus. A voz dos desejos dessa carne maldita que quer nos afastar da presença do Eterno. As vozes das religiões, as muitas vozes. No entanto, o Senhor Jesus, Ele conhecia estas vozes. Não ache que Jesus andou de boa sobre a face da terra, totalmente isento das dificuldades. Jesus foi aquele que foi afrontado por Satanás de forma direta. E quando Satanás o levou ao deserto e o tentou, irmãos, quando você lê a afirmativa bíblica, o texto bíblico, parece que foi legal. Até eu, isso aí? Até eu tirava de letra. Isso é aprovação? Aí Satanás fala para Jesus: ei, Jesus, transforma em pão, transforma essas pedrinhas em pão aí.
sobe lá na coluna mais alta, lá na torre, e pula lá de cima, os anjos vão te segurar, você não vai morrer mesmo. Você não foi feito para morrer dessa forma. Ah, Jesus, faça isso, faça aquilo, você precisa de grana. Ah, Jesus, grana é comigo mesmo. Você quer quanto, Jesus? Você quer uma casa, um carro, cavalos? O que é que você quer, Jesus? Moleza, não é? Até eu diria, até eu, no meu parco conhecimento da palavra, diria, não quero isso, não quero isto. Mas, amados, não foi assim. Essa é a narrativa. A narrativa está desprovida daquela atmosfera que envolvia aqueles momentos. Jesus foi tentado à exaustão, irmãos. Foi tentado à exaustão. De uma forma intensa, poderosa, assustadora. Misericórdia. Não dá para pensar. Não dá para você entender, eu também não entendo. Mas o diabo levantou-se com todo o inferno contra Jesus, com todas as forças contra Jesus. E ele faz a mesma coisa com você. Só que ele não usa todas as forças. Porque ele só precisa colocar o pezinho, ou o pezão, assim, e você tropeça e já cai. Entendeu? É como se você fosse o cara da pelada, jogando bola e dasse um calço no camarada, a pernona, e o cara... Satanás nem investe de verdade. Nem investe, porque ele conhece os camaradas. E com isso, não estou julgando a vida de ninguém, entenda isso. Mas que cada um reflita muito sobre essa verdade. E quando Cristo diz para você, vigiai, porque Cristo conhece, vou usar o termo conhecia, já que Jesus está falando no passado, como homem. Jesus conhecia o teu inimigo. E conhece porque Jesus é eterno. Mas Jesus conhecia o teu inimigo e ele te alerta, ele diz para aquele povo, olha, vigia, esteja atento, não dê bobeira, não abra portas, não deixe brechas, fissuras na tua vida, porque é o suficiente para que o maligno possa trazer estragos terríveis. Irmãos, nós somos chamados a uma vigilância, e a vigilância, quando verdadeira, ela é associada à oração. Vigiar é você estar atento ao inimigo de nossas almas. Orar é você estar ligado com Deus continuamente, sem parar, andando pelas ruas, tomando banho, alimentando-se, cozinhando, trabalhando, colocando uma pedra sobre a outra, não é, pedreiro? Um tijolo sobre outro, ligadão no Senhor. Pá! O Senhor disse, olha, tem que ficar firme. Ô, glória! E vai lá. É assim, gente. Oração, amados. Nós temos um estereótipo de oração que ela é muito falha. Oração não é aquele lance das 4 paredes. Ali, oração específica. Oração é você estar continuamente ligado no Senhor, sem parar. Esses dias eu dei um exemplo de oração. É como se fosse um Wi-Fi na tua vida. É como se você fosse um receptor de Wi-Fi e o Senhor Jesus o Wi-Fi. O roteador. Jesus emite o sinal. Você capta o sinal. Enquanto você está debaixo do alcance do sinal, você está em comunhão. Mas se você afasta-se do roteador, você perde a conexão. Aí a coisa complica. Faltou a vigilância. Mas se você está próximo, eis a oração. Eis o orai. Amém? É necessário estarmos atentos, amados, porque o afastamento de Deus não acontece de forma abrupta. Hoje eu acordei, a partir de hoje eu não sirvo mais o Senhor. Raramente isso acontece. Acordei hoje, a partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. Vou curtir o mundo. Geralmente não é assim. Mas quando é dessa forma é porque já começou a cair há bastante tempo.
Amados, o afastamento da presença do Senhor, ele é gradativo. É uma negligência após outra negligência, um descaso após outro descaso, uma distração após outra distração, amados. E quando a pessoa abre os olhos, já está morto. Aí não tem mais jeito. Tem que voltar para Jesus e acertar-se com Cristo. Mas, quando nós estamos ligados no Senhor, o nosso Wi-Fi, se você está debaixo da cobertura, você tem conexão, você está guardado, protegido, é a vigilância, é a oração, amados. E isto precisa ser constante na vida da gente. Irmãos, se nós paramos de vigiar, o inimigo se aproxima, ele se aproxima de você, ele passa a te chamar de amigo, ele começa a conversar com você, ele começa a plantar na tua mente princípios, ideologias e coisas semelhantes. Lembra-se de Eva? Eva não vigiou, o capeta começou a aproximar-se dela. O capeta aproximou-se, mostrou-se amigo, e ela abriu-se, passou a ouvir o inimigo. Quais foram as consequências? Eis nós pecadores, lamentavelmente. Irmãos, o pecado se infiltra na nossa vida. O pecado, ele infiltra-se, é como uma parede, amados, uma parede que passa a apresentar infiltrações. Logo ela está suja, manchada, com mofo. Eis aí uma infiltração. A água veio de dentro, aliás, a água veio de fora para dentro. Infiltração. Uma vida, amados, que não está atenta ao perigo do pecado, ela é suja, marcada pelo pecado. E consequentemente o coração esfria. Aí você não tem mais prazer em nada que é de Deus. Em nada que é de Deus. Aí você acha que ouvir o jogo do Flamengo é melhor do que ouvir uma palavra do Senhor. Discutir política, eu sou da esquerda, eu sou da direita, é melhor do que discutir a palavra do Senhor. E vai por aí os exemplos. Isso porque, amados, o coração esfriou-se totalmente da presença do Senhor. Amém? Fiquemos atentos, fiquemos atentos. Nunca se afaste de Deus, nunca se afaste. Nunca se afaste de Deus, se necessário, afaste-se de quem ou das coisas que te afastam do Senhor. Ainda, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Ouça. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, é necessário nos afastarmos de quem nos afasta de Deus. É necessário abandonarmos todas as coisas que nos faz abandonar a Deus. E esse texto, Paulo, a igreja de Corinto, e afirma de forma clara para que aquele povo pudesse compreender e nós hoje pegarmos carona no texto, porque o Espírito Santo traz a mesma revelação a nós e ele fala: não vos enganeis, não seja sábio aos teus próprios olhos, não é da forma que você pensa, não é segundo a tua ideologia, não é segundo o teu pensamento, não vos enganeis. As más conversações, as más companhias, os maus costumes, tudo aquilo que é ruim, corrompe, destrói os bons costumes, os princípios de Deus. A partir do momento, amados, que nós nos deixamos influenciar por esse mundo, e essa influência, mais uma vez, vem pelas muitas vozes que você ouve. As muitas vozes. A partir do momento que nós nos deixamos influenciar por este mundo, não vamos conseguir ficar de pé, porque seremos derrotados, seremos afastados do Senhor. É necessário compreendermos que nós estamos sobre a face da terra para influenciarmos. O teu colega,
Ele precisa olhar para você e ouvir de Deus da tua boca. Não é você ouvir dele os impropérios, as pornografias, as palavras torpes, as fofocas e outras coisas que façam com que a carne fique viva. Não, você não está aqui para ser dominado por essas coisas, mas para influenciar aqueles que estão próximos. Eis aí porque o Senhor nos recomenda que nós não podemos, amados, nos deixar envolver pelas as más conversações, companhias e tudo mais. As más tudo. Não te deixe envolver pelo aquilo que é mal, porque nós somos do bem. E devemos andar continuamente na luz. Irmãos, a palavra chama-nos a atenção para que nós possamos refletir e vermos o que é que nos influencia, se é o bem que procede de Deus ou o mal que procede das trevas. E esta é uma operação bem simples. O que é que influencia a tua vida? O que é que tem mais peso na tua vida? E eu quero chamá-lo a atenção para esse domingo, dia do Senhor. O que foi que mais pesou na tua vida hoje, até esse momento? O que mais pesou? Qual foi a voz ou as vozes que mais fizeram sentido ou que envolveram, entulharam os teus ouvidos? É isso, amados. Ah, mas pastor, desse jeito ninguém fica nessa igreja nem entra no céu. Olha, se vão ficar na igreja, de fato eu não sei. Mas uma certeza eu tenho. Não entrarão no reino dos céus. Não entrarão. Isso é certeza, irmãos. Porque o Senhor chama-nos para santidade. E afirma, sem santidade, impossível ver a Deus. Sem santidade, impossível ver a Deus. Portanto, é necessário, amados, que aquilo que é de Deus tenha peso sobre a nossa vida, aquilo que é de Deus tenha peso sobre a nossa existência, e que nós possamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, seja o que for, por melhor que seja, por mais legal que seja, por mais amigo que seja. Até as relações interpessoais pesam nesse aspecto. Porque muitas vezes nós temos um amigo, e esse amigo é do mal. E ele não concorda com os teus princípios. É uma das vozes que tenta entulhar a tua mente com tudo aquilo que te faz esfriar na caminhada. Fique atento a isso. E eu quero ir além. Hoje vivemos dias das redes sociais e todas as vezes que fazemos referência a essas questões, não podemos desassociar-nos das redes sociais. Cuidado com aquilo que você ouve, vê e até compartilha. Cuidado com tudo isso. São vozes. E elas muitas vezes afastam o homem da presença do Senhor. Irmãos, há amizades que com certeza edificam. São pessoas dignas e você pode andar com essas pessoas. Mas há amizades que são destrutivas, que te levam para o buraco, que te afastam de Deus, que está te encaminhando, comprando a passagem, carimbando o teu passaporte para a perdição eterna. Fique atento a essas coisas, porque essa é a recomendação do Senhor. Amados, é preciso nos afastar, e às vezes esse afastar leva-nos a excluir amizades, e ou sermos mais seletivos com aqueles que visitam o nosso lar, que estão conosco, que nós temos o prazer de andar com elas. A vida é assim, é uma seleção, irmãos, não pode ser generalizado, não pode. É preciso estarmos atentos a tudo isso. E a palavra chama-nos a atenção, não vos enganeis, as más conversações, mais uma vez, vamos abrir esse termo, essa expressão, as más conversações, as más companhias, vamos generalizar, os males, em todas as suas personificações, eles te corrompem.
O mal em todas as suas personificações. Ou seja, de todas as formas que o mal se mostrar, se apresentar, sempre será mal. E ele há de tentar afastá-lo da presença do Senhor. Melhor é você eliminá-lo enquanto há tempo, Queridos, com essa palavra quero chamá-los a atenção para a grande verdade. Nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste do Senhor. Nunca permita que nada tome o lugar de Deus na tua vida. Nunca. Nem mesmo, irmãos, nem mesmo a vida pode tomar o lugar de Deus na tua vida. Nos tempos em que a perseguição era ferrenha, bem no início da igreja, bem no início, pessoas foram queimadas vivas, crucificadas, decapitadas, passaram ao fio da espada, naquele coliseu maldito que as pessoas vão hoje, lá em Roma, e acham legal, porque realmente é uma construção magnífica, mas muitos servos de Deus foram devorados por animais, porque não abriram mão do Senhor, não consideraram a sua própria vida melhor do que a presença de Cristo Jesus. Dá para você entender isto? A dimensão disto? E no decorrer dessa história, irmãos, 2000 anos passaram-se desde Cristo Jesus. Quantos, creio eu que milhões de pessoas foram de uma forma ou outra penalizadas por amar a Jesus e pagaram com a própria vida. E esta é uma verdade que precisa pesar na nossa existência. Portanto, nunca se afaste de Deus, mas também não esqueça, se necessário, afaste-se de quem te faz afastar do Senhor ou de todas as coisas que te fazem afastar do Senhor. Se não é para a honra e para a glória do Eterno, não te serve. Se não é para louvar o Senhor, não te serve. Se não é para adorar o Senhor, não te serve. O que te serve é servir ao Senhor com toda a tua vida, de forma integral, sem reservas. Amém, queridos? Que o Senhor fale sempre conosco e nos ajude nessa decisão de permanecermos junto a Ele. Seja qual for a situação, seja qual for o problema que venha em decorrência dessa permanência em Cristo Jesus. Que possamos intensamente valorizar a presença do Senhor na nossa vida. Valorize a presença do Senhor. E nunca te esqueças, se necessário, corte aquilo que te afasta do Senhor. Mesmo que seja teu braço, tua mão, teu pé. Arranca aquilo que te afasta do Senhor, mesmo que seja teu olho. Sirva a Jesus com totalidade, com integridade. Amém, queridos? Tiago capítulo 4, versículo 8, a primeira parte, ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, aproximai-vos de Deus, e Ele aproximará de você. Creia, essa é a verdade do Senhor para as nossas almas. Vamos orar. Meu Deus, eu te louvo, Pai, por esta palavra, que ela venha nos despertar para que haja, Senhor, esse compromisso verdadeiro contigo, que nós possamos viver a tua verdade acima de todas as coisas. Prepara-nos para que todos os nossos passos sejam para a tua honra e para a tua glória. Oh Deus, solidifique, Senhor. Oh Deus, fixa esta palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mais uma vez, nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus. Mas, se for necessário, afaste-se de quem e ou daquilo que te afasta do Senhor. Não esqueça essa sentença, não esqueça essa verdade, em nome de Jesus. Mensagem 1386.